Fala pessoal, sejam todos bem-vindos, muito boa noite. Bora para o nosso estudo de mercado, onde a gente vai estar falando do Forex. Como já é de costume, vocês sabem, a gente tem aos domingos e às quartas-feiras um repassezinho sobre as análises do mercado Forex, onde a gente fala aí de 5 ativos, né, entre pares e Bitcoin, para que vocês estejam aí bem inteirados e possam tomar as melhores decisões no seu operacional. Lembrando que a gente faz os estudos aqui, todos eles em cima do gráfico de 1 hora, né? Porque o Forex a gente tem essa possibilidade, então a gente está sempre trabalhando em cima disso. Beleza? Então, sem mais delongas, eu quero, antes só de começar, pedir para vocês não se esquecerem de deixar aquele like, curtir o canal, né? Compartilhar esse vídeo com quem vocês acham que deve, para que a gente possa estar cada vez mais atingindo mais pessoas, trazendo aí conteúdos legais para todo mundo. Então, eu tenho certeza que vocês podem ajudar demais a gente nesse conceito. Beleza, turma? Também queria lembrar vocês que tem a Axie, que está aí o banner no nosso cantinho, que tem o QR Code para você abrir conta no Forex. Se você ainda não abriu, não tem interesse em operar Forex, a Axie é uma parceira do canal, onde você consegue abrir conta e tem uma promoção exclusiva para os nossos parceiros. A cada de $200 até $2.000 que você depositar numa conta, você recebe um bônus de 30% para operar. Então não perca tempo, corra, que a oportunidade passa ligeiro, tá? Lembrando que isso é uma parceria da Axie com o canal, então não perca essa oportunidade. Então bora para o nosso gráfico aqui, que a gente vai estar falando em cima do gráfico de 1 hora aqui do Euro USD. A gente percebe aqui que nós tivemos uma movimentação muito forte aqui nesses últimos dias, onde ele acabou fazendo aí o choque e depois acabou confirmando isso daí, fazendo um boss. Depois de estar pegando essa liquidez aqui, ele capturou essa liquidez aqui do fundo e foi embora para cima. Agora nós temos um alvo aqui, ó, uma zona de liquidez aqui nessa região, que a gente vai deixar marcado já com atenção, tá, turma? Porque isso aqui é muito importante. Então, assim, ó, nós temos isso aqui, e essas linhas aqui são fantásticas para a gente estar manipulando o mercado. Então, como vocês percebem, o mercado ele está fazendo um pullback, né? A gente está fazendo o que agora? A gente aguarda a movimentação. A gente tem aqui, ó, esse último movimento como sendo o último movimento e o preço chegando já numa região possível de oferta. Então agora a gente não pode pensar em compra, agora a gente está pensando em quê? Em ver como que o mercado vai reagir nessa situação, tá, turma? A gente tem aqui esse cenário de subida, tá? E o mercado está fazendo pullback, a gente pode esperar o que agora? Uma retração nessa região aqui, onde a gente tem um imbalance, nós temos também um order block aqui, nessa região, para assim estar pensando numa possível compra até o próximo alvo. Caso o preço venha já a mitigar essa zona aqui de cima, está pensando por uma reversão em busca desses alvos. Só lembrando que o euro USD ele está em tendência de queda, tá? Só que nesse movimento, só que do movimento macro, ele ainda está em alta, ele ainda vem desse movimento aqui, ó. Então, enquanto ele não perder esse fundo, a gente ainda tem opções de operar na compra, porque ele pode, inclusive, mitigar essa região aqui para vir para cá. Então, é muito importante ter essa análise macro no mercado Forex, tá? Então, por isso que a gente diz aí que a gente está numa região, nós estamos numa região de demanda do time frame maior, né? Então, olha aqui, quando a gente traça aqui a nossa ferramenta, a gente vê que a gente tem um bom alvo aí para cima, né? Caso o preço venha nos dar esse sinal. Então, qual que é o sinal que a gente espera? A gente espera uma possível retração nessa região aqui que a gente vai deixar marcado. Eu vou até deixar marcado toda essa região aqui, ó, porque é uma região importante.
para a tomada de decisão, tá? E o preço voltando até aqui, a gente tem aí uma oportunidade grande de estar fazendo um excelente trade na ponta compradora, de pelo menos subir até essa região aqui de cima. Então vai dar um trade excelente. Aí é só vocês trazerem o gráfico para o time frame de 5 ou 15 minutos, aguardar pelo choque, pela mudança de característica dentro daquele time frame e com isso tomar a decisão. Certo? Então, do Euro-USD, a gente tem essa conversa bem simples e objetiva, porque a gente espera por um movimento que ele venha a fazer, que é nesse sentido aqui, ó, que ele possa falhar aqui, vir aqui nessa região, para depois subir, tá? Bora falar aqui agora do nosso USD-JPY. O USD-JPY ele segue fazendo a mitigação, ó, percebam, a gente tem esse imbalance aqui, que a gente tinha deixado marcado na última aula, e depois eu tenho essa região de order block aqui, tá? Que é uma região grande, inclusive. Inclusive, ela pega toda essa faixa aqui, ó, do imbalance, porque é um candle grande esse candle aqui, ó. Provavelmente foi um candle de notícia, né? Então, o que a gente tem de expectativa e o que a gente espera aqui nessa região? Que o preço vai reagir nessa zona aqui. E aqui a gente faz assim, ó, a gente traça a zona dos 50% para vocês ficarem esperando, né? Ter atenção aí o que é que o preço vai estar fazendo dentro desse range para a tomada de decisão. Lembrando, o dólar está subindo, né? Então o euro-USD segue subindo. Aqui, ele, dependendo da abertura do mercado hoje, vocês podem ter uma opção aqui de uma venda, inclusive, né? Na captura dessa liquidez aqui, desse imbalance, para estar fazendo um movimento até lá embaixo. Isso aqui dá um excelente trade, tá, pessoal? Nós estamos falando de um gráfico de 1 hora. Então, esse movimento aqui vocês têm que aproveitar e operar na ponta vendedora, sempre com stop curto, tá? Porque o USD-JPY ele é um gráfico um pouco nervoso e vocês não podem dar bobeira com... não podem dar bobeira com ordens aí, tá? Vocês têm que estarem operando de uma forma bem esperta e bem atenta para não ser pego de surpresa, certo? Então, assim, a movimentação do EURUSD do SDJPY que a gente tem é essa daqui. O gráfico está subindo. Saiba que qualquer venda aqui é contra a tendência. O ideal mesmo é que ele chegue nessa região aqui do fundo para dar uma compra bem legal para nós aí, tá? Agora a gente vai passar aqui para o nosso AUD-USD. Ele chegou numa consolidação de fundo aqui nessa região, tá? Inclusive, ele varou esse order block e foi segurar na extremidade aqui, que é essa região que nós temos aqui, ó. E agora ele está fazendo o quê? Ele está fazendo a possível mitigação aqui dessa região, tá, turma? Então, assim, ele chegou no alvo, ele pode, ó, reparem que ele está fazendo topos e fundos mais altos para que ele possa vir buscar liquidez nessas regiões aqui de cima. O movimento ainda é de queda, tá? Então, muita atenção com qualquer operação aí na ponta compradora, porque o mercado dele está para baixo, tá, turma? Mesmo que se vocês abrirem aqui, ó, e olhar, ele está testando uma região de fundo aqui, né? Então ele pode dar uma retração, tá? Se a gente olhar o movimento macro, ele está fazendo isso aqui. Então ele pode fazer uma retração até esse order block para vir tentar romper o fundo de novo, tá? Então toda atenção é válida nesse ativo, tá? Mas é uma posição que dá para vocês pensarem nas duas situações. Aonde tiver o gráfico fazendo choque nos time frames menores, você consegue até pegar uma operação comprada, se por um acaso ele vier testar aqui de novo, para pegar uma compra até esse meio do caminho aqui, que seria uma compra válida, tá, turma? Mas a operação válida e boa mesmo, ela vai se ocorrer aqui
pode dar uma excelente venda, inclusive na região desse imbalance aqui. É só ter paciência. Beleza, turminha? Passando aqui de novo, então, para a gente falar agora do SHAL USD, o ouro. O ouro é outro ativo que ele é bem volátil, ele é bem nervoso. Vocês percebam aí as marcações que a gente fez. O que ele está fazendo aqui agora? Olha só. Agora que ele está chegando naquele nosso imbalance que a gente tinha marcado lá atrás. Então, fiquem atentos, porque essa chegada do ouro aqui nessa região pode dar um excelente trade de venda, tá, turma? Visto que, olha, ele tá rompendo fundos no time frame maior, a gente tem a estrutura dele aqui, ó, a estrutura dele caindo, né? Agora ele fez um choque aqui e está mitigando até essa região, que ele pode aí sim dar a venda para vir buscar essa região aqui do fundo, que é a nossa região lá de trás que está marcada, que é essa zona aqui que tem bastante liquidez, inclusive, tá? Então, muita atenção aí que o ouro ele está chegando numa região bem legal aí para a gente pensar em alguma coisa na ponta vendedora, tá? Aproveitando essa tendência de baixa aí que ele está. E a atenção que precisa ter é o seguinte: se ele romper esse topo aqui, você vai poder pegar uma venda que possivelmente ela pode parar aqui, tá? Que aí seria uma venda de reversão de tendência. Mas é como eu digo, se você está a favor da tendência principal da estrutura, por mais que ela vá falhar, ela vai te dar um excelente trade antes do mercado reverter. Então, é por isso que é muito mais fácil operar a favor da tendência, ok? Estou fazendo o estudo hoje bem objetivo, pessoal, porque o intuito é estar falando resumidamente desses pares, que é só uma passada semanal, tá? E a gente faz o estudo mais complexo, mais completo no domingo, tá, turma? Então é por isso que o estudo de hoje ele é um pouco mais rápido. E o Bitcoin, ó, o Bitcoin chegou a dar a venda aqui no nosso order block, agora ele mitigou o order block de novo, deu outra venda, né? E ele está seguindo o caminho, tá? E está com uma cara de que ele vai buscar essas regiões aqui do fundo. A gente tem aqui, ó, esse imbalance gigante aqui, tá? E vocês têm que estar atento. Isso aqui são os possíveis alvos do Bitcoin. Então, muita atenção aí nas operações, né? Porque percebam aqui, ó, ele está capturando liquidez de ambas as pontas. Ó, ele pegou liquidez aqui no fundo, foi pegar liquidez aqui nesse topo, agora ele está trabalhando aqui. Tem que tomar cuidado para ver se ele não vai segurar aqui e ir lá para depois voltar, tá? Porque isso aqui é uma região de mitigação, ele está fazendo a mitigação do preço, tá trabalhando aí esse preço médio, tem zonas de venda lá em cima, né? Tem essa aqui que ainda não foi, já foi mitigada 2 vezes, mas ainda não foi rompida, ela segurou o preço. Então, se por um acaso, ó, vocês percebam que aqui tem uma região muito forte, ó. Então, aqui é interessante vocês estarem prestando atenção que as 2 vezes que o preço bateu aqui, ele voltou. E aqui embaixo nós temos a POC desse range aí, tá? Então, a gente tem aqui, ó, esse imbalance, tá observando. E aqui também nós temos essa região aqui que já foi testada, que é uma base, né, no Rally Base Rally, tá? Mas ela já foi testada. Possivelmente é capaz do preço vir testar ela aqui de novo. Certo, turminha? Então esse nosso parâmetro, nossa passadinha aí no Forex na quarta-feira hoje é mais curta, bem objetiva para vocês entenderem o que está acontecendo nos pares, saberem o que está acontecendo, já que a gente tem só amanhã e sexta-feira para operar Forex. E no domingo a gente volta com um estudo mais completo e sempre acompanhando o mercado. Não se esqueçam, entrem no grupo do Telegram se vocês têm dúvidas sobre o Forex. Tirem suas dúvidas, lá no Telegram a gente fala sobre tudo e todos os mercados. Certo, galera? Então vou ficando por aqui, um grande abraço a todos, tenham todos um excelente dia e um ótimo pregão amanhã.